Irmãos e irmãs em Cristo, em suma, recitamos o credo dizendo: creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professar que a Igreja é apostólica significa ressaltar o vínculo constitutivo que ela tem com os apóstolos, com aquele pequeno grupo de 12 homens que um dia Jesus convocou a si, chamando-os pelo nome, para que permanecessem com ele, para os enviar e pregar. Com efeito, apóstolo é uma palavra grega que quer dizer mandado, enviado. O apóstolo é uma pessoa mandada, enviada a fazer algo. E os apóstolos foram escolhidos, chamados e enviados por Jesus para dar continuidade à sua obra, ou seja, para rezar, a primeira tarefa do apóstolo. E, segunda, anunciar o Evangelho. Isto é importante porque quando pensamos nos apóstolos, poderíamos pensar que só foram anunciar o Evangelho, realizar muitas obras. Mas nos primórdios da igreja houve um problema, porque os apóstolos deviam fazer muitas coisas e então constituíram os diáconos a fim de que para os apóstolos sobrasse mais tempo para rezar e anunciar a palavra de Deus. Quando pensamos nos sucessores dos apóstolos, os bispos, incluído o Papa, porque também ele é bispo, devemos perguntar em primeiro lugar: este sucessor dos apóstolos, antes de tudo, reza e depois anuncia o Evangelho? Isto significa ser apóstolo, e por isso a igreja é apostólica. Esta é a igreja apostólica, é um vínculo constitutivo que temos com os apóstolos. Além do mais, a igreja é apostólica porque está fundada na pregação e na oração dos apóstolos, na autoridade que lhes foi conferida pelo próprio Cristo. São Paulo escreve aos cristãos de Éfeso: vocês, portanto, já não são estrangeiros nem hóspedes, mas concidadãos do povo de Deus e membros da família de Deus. Vocês pertencem ao edifício que tem como alicerce os apóstolos e profetas. E o próprio Jesus Cristo é a pedra principal desta construção. Ou seja, São Paulo compara os cristãos com pedras vivas que formam um edifício, a igreja. E este edifício está assentado sobre os apóstolos como colunas, enquanto a pedra que sustenta tudo é o próprio Jesus. Sem Jesus, a igreja não pode existir. Jesus é precisamente a base da igreja, o fundamento. Os apóstolos viveram com Jesus, ouviram as suas palavras, compartilharam a sua vida, sobretudo foram testemunhas de sua morte e ressurreição. A nossa fé, a igreja que Cristo quis, não se fundamenta numa ideia, mas no próprio Cristo. Por fim, podemos nos perguntar: como é possível unir-nos a este testemunho? Como pôde chegar até nós o que os apóstolos viveram com Jesus, aquilo que dele ouviram?
o Catecismo da Igreja Católica, no número 857, afirma que a Igreja é apostólica porque está fundada sobre os apóstolos. E isso em 3 sentidos. Primeiro, foi e continua a ser construída sobre o alicerce dos apóstolos. E o próprio Jesus é a pedra principal desta construção. Testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Segundo, guarda e transmite com a ajuda do Espírito Santo, que nela habita, a doutrina, as sãs palavras recebidas dos apóstolos. E terceiro, continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até o regresso de Cristo, graças àqueles que lhe sucedem no ofício pastoral, o colégio dos bispos, assistido pelos presbíteros em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da Igreja. A Igreja conserva ao longo dos séculos o tesouro inestimável que é a Sagrada Escritura, a doutrina, os sacramentos, o ministério dos pastores, de tal modo que podemos ser fiéis a Cristo e participar na sua própria vida. Hoje, Jesus está conosco. Esta é a beleza da Igreja, a presença de Jesus no meio de nós. Um último pensamento é que a Igreja é apostólica porque é enviada a anunciar o Evangelho ao mundo inteiro. Continua no caminho da história a mesma missão que Jesus confiou aos apóstolos. Vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Foi isto que Jesus pediu que fizéssemos. A Igreja tem as suas raízes no ensinamento dos apóstolos, testemunhas autênticas de Cristo, mas olha para o futuro, tem a consciência firme de ser enviada por Jesus, de ser missionária, levando o nome de Jesus com a oração, o anúncio e o testemunho. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.